Seja muito bem-vindo ao PIBcast, o podcast da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Aqui, fé, palavra e vida cristã se encontram. Prepare seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Bom dia, meu querido irmão em Cristo. Está começando o PIBcast, o programa da Primeira Igreja Batista de Ipanema, a Primeira Igreja Batista de Minas Gerais. Eu sou o pastor José Dito, estou acompanhado aqui do jovem inoxidável seminarista Tiago e do nosso querido irmão Urias, que está sempre aqui nos abençoando. Hoje nós estamos aqui com a ausência do jovem pastor, desfalcados, do jovem pastor Fernando, que está em direção a Atibaia, lá em São Paulo, para a formatura da Ana Sofia, lá no Palavra da Vida. Motivo esse que está trazendo muita alegria para a família e para toda a nossa igreja, para nós em especial, né, Tiago? Quero que o Tiago dê seu bom dia aí, suas saudações para o povo de casa que está nos ouvindo. Bom dia, querido ouvinte, você que nos acompanha fielmente às sextas-feiras no nosso PIBcast. Bom dia, Urias, jovem pastor Dito. Realmente, né, sem o inoxidável pastor Fernando aqui, né, dá uma desfalcada aqui na... Hoje a sua sopa não vai azedar. Não sei, né, eu não sei, ele deixa muito bem encomendado, né, então, não sei se vai ser assim não, mas que seja um programa abençoado como tem sido todas as vezes. Amém. Nós vamos ao texto que vai ser base aqui para a nossa conversa nesta manhã. O texto está em Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18, assim narra a palavra do Senhor. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Tiago, ora pra gente e peça a Deus que nos ilumine para que esse bate-papo seja uma bênção para nós aqui e para aqueles que estão ouvindo. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Deus, pelas bênçãos sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor enviou o Teu Filho, Jesus, para vir a essa terra, habitar entre nós, andar conosco e assim cumprir aquilo que a Tua palavra mesmo já havia profetizado há muito tempo atrás. Pai, obrigado, Deus. E te pedimos agora que nesse estudo, nesse bate-papo, Pai, o Senhor possa iluminar as nossas mentes, nossos corações, para que possamos aprender mais sobre o real significado do Natal, essa data tão importante que nós comemoramos e muitas das vezes não nos lembramos do real significado, que ela representa de verdade para cada um de nós. Nos ajude aqui no decorrer, Pai, desse estudo, que nós possamos falar somente aquilo que a Tua palavra mandar e que todos nós aqui e aqueles que estão nos ouvindo possam ser tremendamente edificados pelo Senhor. Assim oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Seminarista, jovem seminarista Tiago, sem querer acertar a sua sopa, mas pegando aqui o costume do nosso amigo pastor Fernando,
esse ambiente, né? Eu queria pensar hoje, antes da gente falar propriamente sobre a vinda de Cristo ao mundo e o propósito disso tudo, sobre esse ambiente que envolveu a chegada de Jesus no mundo. E eu vejo aqui, Tiago, um ambiente de muita obediência, né? Eu vejo Maria muito obediente, vejo José muito obediente. Seria um exagero a gente afirmar que Deus não faz nada fora de um ambiente de obediência, Tiago? O que você fala sobre isso aí? Concordo com a sua colocação, né, final, que Deus não usa e não trabalha, né, sem esses parâmetros, né, que são básicos, né, são essenciais. E quando eu digo básicos, não quer dizer simples, né, quer dizer essenciais, né, e o Senhor, ele preza por isso. E se você olhar na história da Bíblia mesmo, né, ele vai sempre estar agindo nesse contexto, né. Maria e José ali, eles tinham, a gente pensa, né, vou pegando um gancho com a nossa atualidade, a gente pensa que obedecer a Deus é algo pesado, difícil. Ele se torna difícil quando nós não nos submetemos à vontade dele. Aí ele se torna, eu acredito que se torna difícil mesmo. Mas quando a gente está ali, de certa forma, conectado, sensível à voz do Senhor, a obediência se torna algo natural na vida do cristão. Prazeroso. Né? E exatamente. Apesar da gente ter, né, os relatos aqui, né, sobre José e Maria, né, tanto aqui como em Lucas, não tem mais do que isso, né? O que a gente tem são as profecias, né, os apontamentos, mas nada me faz não crer, né, que eles não foram obedientes em todos os princípios que o Senhor os pediu. Isso não faz deles alguém assim sobrenaturalmente excepcionais, somente pessoas que cumpriram aquilo que o Senhor queria deles. Obviamente, né, eles foram abençoados e privilegiados por tamanha graça, por tamanho privilégio, né? Maria ali por carregar o Filho de Deus, Jesus, né? José por participar, para ser pai ali, né? Então, assim, isso realmente é sobrenatural mesmo, sobrenatural. Mas isso é fruto, vamos assim dizer, né? E eles foram usados pela sua obediência, né? O Senhor olhou para eles, fez, né? Para Maria, para José, fez essa colocação, né? Essa proposta e eles não duvidaram, né? Eles simplesmente obedeceram. E o contexto totalmente antagônico, né? Totalmente oposto ali. Se for olhar mesmo no contexto dos dois ali, situação, enfim, tudo mais, não os levaria a tomar essa decisão. Então, somente a obediência, né, ao Senhor e aquilo que o Senhor havia falado, seria possível que tudo isso acontecesse na vida deles. Perfeito. Vamos pensar então, Tiago, separadamente aqui, sobre Maria primeiro, a obediência de Maria. As Escrituras narram, né, que um fato que esse texto não diz, mas já havia acontecido isso. O anjo aparece para Maria e ele diz do plano de Deus de usá-la para que ela seja um instrumento para que Jesus venha ao mundo, né? Especificamente a sua gestação. E ela diz ao Senhor que seja feita a tua vontade, que cumpra em mim a tua vontade. Então ela sabia de todas as circunstâncias, né, que envolveriam aquela situação, o risco de ser apedrejada, de ser tida como uma adúltera, né, de ter que passar por humilhação, perder o próprio noivo, porque eles eram noivos, e nessa época o noivado era uma espécie de casamento, né, era documentado, e se tivesse que desfazer uma espécie de divórcio, que já estava comprometida em casamento. Então ela sabia disso tudo, e mesmo assim ela disse que faça em mim a tua vontade, o teu querer. Que obediência de Maria, né, Tiago? Porque você disse que às vezes fica difícil obedecer, só que Deus não está pedindo coisa tão absurda da gente como ele pediu de Maria. Exatamente, né? Ele está pedindo, seja um dizimista, vá aos cultos, fale de Jesus para o seu próximo, trate bem a sua esposa, os seus filhos, dê um testemunho lá no seu trabalho. Jesus não está pedindo ninguém para passar pelo que Maria passou. Então, para mim, o ambiente que Jesus chegou ali, aquela família,
Assim, é uma obediência, por mais que sejam coisas simples para a gente hoje, eu acredito que na época gerou um rebuliço ali emocional em Maria, né? Na cabeça dela, e mesmo assim ela disse: Senhor, faça em mim a tua vontade. E ainda tem outros fatores, né? Não tem um relato da idade, né, exata de Maria, né? Mas entende-se que ela era, né, jovem mesmo, muito jovem, né? Então, ainda entra esse fator que é extremamente relevante naquele contexto, né? Hoje também seria, né? Mas naquele contexto é muito mais relevante e algo fabuloso, né? Nessa narrativa que o Senhor colocou sobre Maria, né? E o contexto que ela vivia, estava enfrentando ali pela obediência, que a obediência, o pedido do Senhor para nossas vidas, né? E como foi para Maria, né? No caso ali, ele não nos leva a um fim ruim. O processo, às vezes, ele pode parecer dolorido, difícil, árduo, né? Tudo que você falou aí, realmente não foi fácil. A gente não, assim, hipótese nenhuma, o querido ouvinte, né, deve acreditar que ali foi tudo mastigadinho para ela, né? Desde o fato, porque o anjo apareceu, uma coisa sobrenatural, convenceu ali de primeira. Gente, só você trazer para você mesmo, você recebendo uma instrução, mesmo que fosse divina, mas num contexto que você sabe que vai ser totalmente contrário e dificultoso, porque tudo ali girava em torno disso. Não é fácil realmente, né? Mas o processo daquilo que Deus quer de nós e de certa forma nós vamos colher os benefícios daquilo. Maria foi simplesmente, né, ali a mãe de Jesus. Então, assim, não foi algo, mesmo hoje falando, você vai ser a mãe do Filho de Deus, mãe de Jesus. Mas o processo é esse. Então fique firme. Então existe um espaço entre a fala do anjo e o nascimento. Então esse período não é fácil, e toda aquela questão que a gente vai discorrer aqui provavelmente, né, do que levou ela até Belém, enfim, né, as dificuldades do caminho, definitivamente não é fácil para nenhuma pessoa, e eu fico surpreso, sim, né, como você disse, como Maria foi obediente mesmo tendo todos os fatores favoráveis para ela dizer não. Não dá, porque eu já estou dado em casamento, se eu fizer isso, mesmo que eu falar para todo mundo, quem vai dar crédito à minha voz, né? Como você disse mesmo, o casamento ali, o noivado já era um acordo, né? Formatado, né? Registrado, sem falar que a mulher não tinha tanta voz naquele contexto. Então ela correu muito risco, né? A credibilidade dela ali seria praticamente nula, né? Então, só mesmo a graça do Senhor, né, e a misericórdia e a posicionamento, né, de Maria ali no fato de todo o contexto parecer negativo, mesmo vindo da voz do Senhor, né, para a vida dela. Isso aí. Tiago, uma outra questão aqui sobre Maria e a obediência dela é que ela estava no lugar certo, né? Ela casou com um homem da tribo de Judá. José é da tribo de Judá e é de onde o Messias prometido viria, né? Então, se ela está casada aqui com alguém da tribo de Levi, por exemplo, né? Eu quero entrar na linhagem sacerdotal. Seria uma bênção, mas não estaria nos propósitos de Deus. Eu queria que você falasse sobre a importância, né, da gente estar alinhado com os propósitos de Deus, estar no lugar certo, na hora certa, pedir a Deus: Senhor, tenha misericórdia, me livre de tomar uma decisão errada, porque não foi coincidência. Sim. Alguém disse ontem, ouvindo uma pessoa pregar ontem, ele disse que coincidência é a forma que Deus encontrou de ficar anônimo. Olha, ele continua, o Coppola, né? O Coppola, muito inteligente, ele falando sobre um conteúdo, até compartilhei com o pastor Fernando, que tem a ver com o que a gente pensa em falar o ano que vem na igreja. Ele diz: coincidência é a forma que Deus encontrou de ficar anônimo. Então é ele agindo o tempo todo, né, nos bastidores, atrás das cortinas da história, né? E Maria está ali num ambiente perfeito para o nascimento de Cristo. Então ela foi obediente, mas ela também foi alvo
né, da graça de Deus que encontrou ela ali no lugar certo, na hora certa. Queria que você falasse sobre essa questão da tribo de Judá, da profecia, né, que o Messias viria desta família. Ele é o leão da tribo de Judá, né? E da necessidade da gente estar, né, Tiago, dentro dos propósitos do Senhor. A genealogia de Jesus, né? A história, né? O nascimento de Jesus, ela é fabulosa. A gente não para dar muita atenção nesses detalhes, mas leva em conta tudo isso que o senhor falou, né? O fato de Maria, né, ter sido obediente, estar no lugar certo, né, e fazer as coisas. A gente pensa que a obediência é só no ato em si. Naquele momento eu tenho que ser obediente, né? Mas não é uma vida em obediência, diferente. Né? Se ela tivesse com o coração disposto, dizendo sim para tudo, mas se não tivesse feito o que deveria, né? Alinhada anteriormente, não funcionaria da mesma forma. Exatamente. E tem hora que a gente pensa exatamente assim, né? Oh Deus, eu tô aqui, né? Usa-me, mas a gente esquece que Deus não está olhando para aquele momento especificamente, né? Se fosse assim, seria até mais. A gente falou muito sobre isso no Congresso de Adoração, né? É verdade. Sobre Deus rejeitar, às vezes, uma oferta que está boa, sim, está aparentemente adequada, mas a vida não está no altar. E pelo cumprimento da palavra, né, daquilo que havia sido profetizado, que o Messias viria da tribo de Judá, a linhagem, né, real, ela só pôde se cumprir por causa desse parâmetro, porque Maria não é descendente direto, né, da tribo de Judá. E aí você acho isso muito legal. Teologicamente, então, Jesus não veio de Maria por causa de Maria, mas por causa de José, é isso? Isso, eu acho muito legal que aí a gente não vai entrar aqui, mas, né, as duas genealogias de Lucas e de Mateus aqui, né, elas são semelhantes. Tem gente que fala que elas são diferentes, né? Ela tem nuances mesmo, mas elas têm um fundamento para que isso aconteça. E isso envolve a questão da obediência tanto de Maria como de José. Por isso que acontece essa fusão, vamos assim dizer. Porque enquanto de um lado você tem a descendência ali narrada aqui em Mateus, que dá ênfase, né, sobre a questão espiritual, messiânica ali, né, de Jesus. Do outro lado, você vê o cumprimento ali da linhagem que está vindo, da descendência de Davi, que ela se difere depois ali se não me engano, de Salomão. Ela se difere, né? Uma vai para Natão, outra vai para Salomão. E isso é muito interessante, porque de um lado você está essa perspectiva que Jesus era humano, né? 100% homem, 100% Deus, e do outro lado você a questão... Ele é rei. Ele é rei, sabe? E isso só é possível, eu tô falando, só é possível no contexto aqui da obediência que ele tá falando, porque José de um lado carrega esse requisito, e Maria do outro, por ter sido a pessoa que obedeceu, né, recebeu, né, no seu ventre ali Jesus. Então, quando você junta essas duas coisas, vem a perfeição que nós falamos ali, né, da hipostática, esqueci o nome agora. União hipostática, agora lembrei, me fugiu aqui. Jesus é tanto Deus, perfeitamente Deus, quanto perfeitamente homem, né? Então isso é possível. Olha que interessante, a gente pensa, aí a gente para olhar somente de Jesus para frente. Eu não estou falando que seja menos importante, mas como você bem disse, né, o fato anterior é tão importante quanto. A gente precisa prestar atenção nesses detalhes, né, Tiago? Deus não está agindo aqui de qualquer maneira, né? Eu escolhi aleatoriamente casal. Não. Nos planos de Deus, na Bíblia, Deus, ele salva o pecador, ele não leva em conta os tempos da ignorância, mas ele usa pessoas aprovadas, né, Tiago? Por isso que Paulo fala para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Deus usa qualquer um, mas ele aprova. Ele usou até uma mula, né? Sim. Ele usa até o diabo, se ele quiser. Eu costumo dizer que o diabo é um cachorro na coleira do Espírito Santo. Exatamente. Ele só faz o que Deus manda e nada mais. Quero tocar em Jó, vai lá, toca nele, mas não toca na vida dele, não. Então ele está ali o tempo todo na coleira do Espírito Santo. E agora, ele aprova, né,
pessoas que estão em acordo com a sua vontade. E isso isso é tão verdade, né, pastor, que se ele fizesse de outra forma, né, abre um parênteses aqui, né, como a gente está falando dessa parte inicial, como diz o pastor Fernando, ainda estamos no aspecto introdutório, né, daquele que nós queremos conversar, isso é tão verdade, isso é tão, assim, inegociável para o Senhor, porque se ele fizesse de uma outra forma, ele estaria contrariando aquilo que ele mesmo diz e aquilo que ele é. Né? O Senhor, ele é justo, ele é perfeito, não há variação de dúvida, de mentir, de nada naquilo que é a essência de Deus. Então, se por um lado, né, ele usa pessoas, por outro, ele não usa qualquer pessoa. Exatamente. Né? E não quer dizer que aqui está um outro parênteses, né? Maria era sobrenaturalmente. Não, ela e José, obviamente, né, só foram pessoas que estavam debaixo da vontade do Senhor, alinhado com o propósito do Senhor, porque isso tudo se cumpriu por essa combinação, por essa junção de fatores. Tiago, deixa eu complicar a sua vida um pouquinho aqui, porque tá muito tranquilo hoje, né? Fala para mim sobre casamento em julgo desigual. Porque se Maria está casada fora da vontade de Deus, eu não acredito que Jesus tinha nascido ali, não. Isso aí. Eu sei que o ouvinte nos entenda, né? Com muito carinho, é carregado de amor, essa fala nossa, porque eu temo, Tiago, que a gente esteja perdendo isso no seio das igrejas. É verdade. Era uma ordem veterotestamentária, né, que cada tribo casasse na mesma tribo. Sim. Né? Então, por exemplo, a gente vê Joquebede casando com alguém da mesma tribo. Aí vem Moisés, um menino incomum, tinha alguma coisa diferente nele, tanto é que ela protegeu aquele menino e veio se tornar o libertador de Israel, dentro dos princípios bíblicos que Deus já havia ordenado. Paulo fala aos Coríntios, né, sobre o perigo do jugo desigual. Infelizmente, isso é uma verdade, você tem constatado isso também. Os rapazes cristãos não têm se preocupado com isso. Eu não tem problema, durante o casamento, ou relacionamento, ou namoro, eu ganho fulano para Jesus, né? E depois de um tempo eu levo ele para minha igreja. É isso que acontece, ou na prática a gente tem visto o contrário? E na verdade é bem esse caminho mesmo, infelizmente, né? Falando, né? Infelizmente, duas coisas, né? Uma que a gente tem visto muito se perder esse interesse por ter conservar esse parâmetro, né, que ele é bíblico, ele não foi mudado, em nenhum momento ele foi mudado, continua. Eu tenho medo dele tá se perdendo por omissão de algumas, né, de alguma parte, né, dentro da própria igreja mesmo, no se falar. A gente preza muito por isso ali, né, a gente orienta na medida do possível e cobra quando é necessário, mas infelizmente a gente vê no contexto macro, né, esse tipo de princípio ser perdido, simplesmente deixar de existir. E aí as desculpas são as mais esdrúxulas, mais, né, descabidas possíveis, né? Eu não vou entrar nesse mérito, mas o outro fato é o quê? Que quando jovem, né, e trazendo o contexto jovem aqui, né, que início da vida conjugal, a gente começa ali na juventude, né, através dos relacionamentos, a gente vê aí voltando para dentro da nossa casa mesmo, o desinteresse de buscar dentro desses parâmetros que o Senhor colocou. E não é porque não tenha, eu vou usar uma expressão bem do contexto, né? Porque não tem opção. Não. É porque realmente a gente não está zelando, não tem interesse para aquilo que o Senhor tem falado e tem colocado como um princípio. É um princípio bíblico isso, sabe? E você disse o negócio, quando eu casar, eu ganho ele ou ela para Cristo. Olha, pode até ser, mas a probabilidade é pequena. E o sofrimento é garantido. A gente costuma falar para os jovens que namoram, né, que estão talvez aí se aventurando pelo casamento,
e que escolheram, né, buscar fora da igreja uma companhia, um parceiro, que é como se você estivesse num aeroporto partindo para uma determinada cidade e tivessem 10 voos preparados para aquele destino. E alguém fala lá, olha, a gente já recebeu uma informação que 9 aviões vão cair. Desses 10, e só um vai chegar. Só que a gente não sabe qual vai chegar. Você entraria, Tiago, em um desses 10, numa probabilidade de 10% disso acontecer? E essa é a lógica, né, do jogo desigual, né? Ela é muito simples, ela não é complexa, né? Nós deixamos ela complexa para poder tentar adequar ela à nossa não aceitação daquilo que Deus colocou. Isso é tão sério, né? Você comentou aí, né, do Antigo Testamento, né? Esdras mesmo, quando o povo tá ali voltando, né? O muro está sendo reconstruído, antes um pouco, na verdade, né? O tabernáculo, a cidade está sendo reconstruída, e o povo começa agora a voltar e se santificar, etc e tal. Esdras é categórico naquilo ali, gente, ó, vocês estão misturados aí com essas lágrimas. Eles desfizeram, né? Literalmente desfaçam, porque aí entra, voltando aqui, trazendo para a nossa realidade e para o texto que a gente está falando aqui, na pergunta que o senhor colocou. Tem coisas que o Senhor quer fazer e Ele vai fazer somente quando o contexto for aquele que Ele espera que seja, né? Às vezes Deus vai deixar de nos usar em determinada circunstância como um lar abençoado, de certa forma, assim. Olha, gente, o texto que a gente está lendo aqui, né? Maria e José, né? Eles casaram dentro do mesmo propósito, dentro da mesma aliança. A gente tem a ilusão, e eu falo falsa ilusão, que por eu ter uma aliança com o Senhor, automaticamente os outros vão ter ali, quando não creem no mesmo propósito. Olha, é difícil isso, sabe? Nesse contexto lá de Esdras, por exemplo, né, o povo não estava alinhado nos mesmos propósitos. Então, um estava indo para a direita, outro estava para a esquerda. É a questão do... Aliás, Tiago, você tocou num assunto interessante. Todas as pessoas na Bíblia que flertaram com mulheres de outras nações, se deram mal, né? Pai Sansão, né? Sansão, você tirou aqui da minha boca que eu ia falar. Sansão literalmente flertou com o pecado. Então, com várias mulheres e combinou em Dalila, aquela mulher endemoniada. Exatamente. Que fez um cara que nasceu com o propósito de ser sacerdote e rei, né, e profeta, né, juiz de Israel. Ele virou palhaço, né, cara, divertindo os filisteus ali e girando uma pedra de moinho, fazendo um serviço de um animal cego. Furaram os olhos dele como vingança, como covardia. E a gente lembra que fim trágico para alguém que foi criado para ser consagrado, para ser um instrumento nas mãos de Deus, porque flertou com mulheres que não eram da mesma aliança, como você diz, do mesmo propósito. E a gente lembra só de Dalila, né? Sansão, não foi Dalila a única, Dalila, né? Foi a gota d'água. Foi a gota d'água, né? E aí, olha como é que isso é muito sério, né? Aí falando com a juventude que está nos ouvindo aí, e também os adultos, enfim, né, que ainda estão nessa... Na verdade, é importante a gente deixar claro que é um conselho para os jovens, para quem não casou. Ah, pastor, mas eu casei em julgo desigual. Qual é o conselho? A Bíblia tem uma teologia sobre isso, né? Uma mulher que casou com um homem não crente, tomou essa decisão, a Bíblia diz para ela ganhar o marido sem palavras, no silêncio, no comportamento, para continuar orando, se posicionando. Quem sabe um dia ela ganha o marido para Jesus. Então, se você casou em julgo desigual, não desista, tem jeito, tem esperança, o seu testemunho é que vai determinar isso, e vice-versa. Se o marido casou com alguém não crente, eu creio que a graça de Deus pode alcançar essa esposa não crente. Agora, casou, está casado e tem que manter até o final, tem que ser fiel,
tem que honrar o compromisso, né, Claro, Tiago? com certeza. Casei errado, agora eu vou largar só porque a fé é diferente. Não, a Bíblia não autoriza o divórcio. Tá falando de causa e consequência, por né? causa de fé diferente, Exatamente. né? Tem que se virar nos 30 aí e orar para Deus salvar o marido. A gente vê muitas mulheres vendo o marido salvo. Lá em casa a gente tem E esse exemplo. vice-versa, né? Na minha família a gente tem esse exemplo. Exatamente. Agora, a orientação aqui é para quem não se casou, para evitar, né, os problemas do jugo desigual. E, Tiago, nós vamos falar um pouquinho aí sobre José também, né? Sim. Que foi uma obediência também fabulosa, que ele, em primeira mão, ele pensou em deixar Maria, e eu acho interessantíssima a forma como ele queria deixá-la, para não expor Maria diante da sociedade, como você disse, uma sociedade extremamente crítica, religiosa, né, fundamentalista, e que iria massacrar aquela mulher. Iria. E José então pensa, eu vou deixá-la secretamente, vou sumir do mapa de noite e para que ela não seja aí exposta. O que você pensa sobre essa atitude de José, a primeira atitude de tentar sair da vida de Maria sem envergonhá-la? Pois aí nós falamos bastante, né, sobre Maria, sobre a sua obediência ali com a fala do anjo, né, enfim, mas José, aí entra a questão também, alinhados no mesmo propósito, né, José como um homem ali de Deus, um homem ali que realmente era comprometido com aquilo que Deus havia falado, olha para Maria e poderia, na verdade, vou mudar aqui, talvez ele poderia ter pensado como qualquer outra pessoa pensaria, talvez, né, isso não, o que ela falou é uma falácia, é mentira, eu vou jogar os 4 ventos aqui e vou... para se vingar, né? Exatamente. Para ele, como homem, também era uma honra que estava em jogo, né? Também. Não foi simples para ele ouvir essa notícia, não. Mas... Meu amor, tô grávida, né? Como assim? Como? Me explica aí. E o texto aqui no versículo 20, né, acho muito interessante, né, que enquanto ele refletia sobre isso, um anjo lhe apareceu e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito. Sabe, quando ele está falando ali que estava refletindo, né, é o fato que ele já estava pensando na questão de deixá-lo ali sem gerar nenhum alarde, para não gerar nenhum tipo de constrangimento, punição, sabe, quando a gente está, mesmo às vezes com o coração angustiado pela situação, mas a gente ainda está confiando no Senhor, e a gente confia no Senhor, a gente não sai tomando decisões precipitadas pelo calor do momento, né? Isso é forte, fala mais sobre isso aí. Essa questão reflexiva de José diante de uma situação tão grave. Nós não estamos falando aqui, querido ouvinte, de uma dor de cabeça. Então, de um filho que a garganta inflamou no meio da noite e tem que correr no pronto-socorro lá e levar ele. Nós não estamos falando de uma muda de roupa que você desgastou e preciso comprar e não tem dinheiro. Não, nós estamos falando de uma situação extremamente complexa. A Bíblia diz que ele era justo. É isso que eu ia falar agora. Ele, no texto, no 24, diz que ele não teve relações com ela enquanto não nasceu Jesus, então ele não tinha tido antes. Sim. Ele mantinha a virgindade, coisa rara hoje em dia, né, Tiago? Todos. E ele não toma uma decisão precipitada, ele vai refletir, certamente ele vai orar, e talvez ali dormindo, orando, o sonho da revelação acontece, e é isso, né, que eu acho que é fabuloso, né? No contexto agora de José, debaixo de uma carga emocional tremenda, como você disse, né? Um homem, mesmo que Maria talvez sofresse a punição por um fato que a sociedade iria julgá-la, ia mesmo, né, de forma cruel, né, porque sabia que ela não ia ser só rejeitada, muito provavelmente até apedrejada naquele contexto ali, algo assim, terrível. Ele estava jogando também a sua honra ali em questão, e a pessoa que realmente é obediente ao Senhor, ela fica angustiada, é lógico que ela fica triste, a situação pesa muitas das vezes o coração, mas essa pessoa, ela o que ela faz? Ela volta os seus olhos para o Senhor. Então, quando eu leio esse texto e os versículos anteriores, né, quando eu falo que ele é justo, e você disse mesmo ali,
ele vai refletir. E esse refletir não é pensar na vida. Ele vai falar com o Senhor, né? Senhor, olha, você disse a Maria, eu creio nela, nós estamos debaixo da vontade do Senhor, então fala comigo. Olha, eu penso em fazer dessa forma, porque é uma forma até justa para preservar ela e a mim. Mas o que o Senhor diz a respeito? Então, parafraseando, né, criando aqui uma narrativa do que talvez ele teria falado. Mas eu estou querendo dizer para o querido ouvinte que dessa nossa conduta mediante a questões não semelhantes, mas que envolvem complexidades na nossa vida, né? Senhor, eu estou entendendo que é do Senhor, mas eu penso em agir dessa forma. Mas o que o Senhor diz? Um cristão de verdade, ele não sai agindo aleatoriamente. Apesar de, às vezes, já ter tomado a decisão, né, Tiago? É importante isso, né? Pois é. Ele já sabia o que ele ia fazer. Mas, Senhor, essa é a minha vontade. Isso. Mas eu submeto a minha vontade ao Senhor. E aí ele coloca-se diante do Senhor. E o Senhor responde, né, com uma clareza, assim como disse a Maria, né? Olha, não faça nada disso, não é bem isso, não é dessa forma. O que está sendo gerado é do Espírito, mantenha-se firme. E ele obedece. Aí vem uma outra questão. A gente ouve a voz do Senhor e aí tem que novamente agir. A obediência, eu lembro que no mês da juventude nós falamos sobre obediência, né? Se não me engano, reconstruir os muros, aí trabalhando ali sobre Neemias, né, a questão toda. E uma questão interessante que a obediência, ela vem depois, na minha cabeça, ela vem depois da fé. A gente tem a fé e obedece, né? Porque uma coisa a gente fala, eu tenho fé no que Deus diz, mas a fé nos leva a obedecer. É porque nem sempre Deus fala aquilo que a gente quer ouvir, né, Tiago? Exato. Então, por exemplo, Abraão ouvia a voz de Deus, era amigo de Deus, tinha uma intimidade fantástica com Deus. Deus pede Isaac, né? E aí, né? Exato. Agora não foi Deus que falou, não. E aí, quando é promessa, vai ser o filho da promessa. Beleza, Deus falou comigo. Aí quando leva Isaac no Moriá e entrega ele lá como sacrifício. Agora se é o diabo que tá falando. Será que tem esse tipo de gente espalhada aí? Tem mesmo. Só é Deus quando é conveniente. Palavra confortadora, né? Quando a palavra é mais dura, mais enfática, né? Porque eu fico pensando assim, né, pastor? Como é fácil a gente obedecer quando Deus vai falar assim, não, pode comprar que eu vou dar o recurso, né? Aí você vai de olho fechado. Loja na hora, né? Você nem troca de roupa, cartão de crédito funcionando. Mas quando Deus fala assim, olha, continua firme, porque parece absurdo o que eu estou te pedindo. Você usou o exemplo muito bem, né, de Abraão e Isaac, né? Mas continua firme, obedeça, porque uma coisa, igual eu falei, você ficar na palavra só, outra coisa é você ir para as vias de fato. E José foi para as vias de fato no que diz respeito à obediência. Ele se manteve ali, né? E eu creio que ele não, depois que ele tomou a decisão de não deixar Maria, ele continuou a sua vida relacional, quer dizer assim, no convívio ali, né, dos preparativos vamos dizer assim, do casamento, da vida, da chegada do filho dela, né? Normal. Agora, querido ouvinte, imagina, eu fico pensando assim, pastor, e eu não tinha parado para pensar nessa questão até agora. Você imagina que foi um período de 9 meses, não foram 9 dias, não foram 9 semanas, 9 meses. Uma gestação que você está falando para todo mundo que o filho que está ali veio do Senhor. É uma obediência na prática, é a prática mesmo. Porque é no dia a dia que a gente prova a nossa obediência, né? Se hoje, com essa banalização que a gente até mencionou aqui anteriormente, não seria algo extremo, né? Porque infelizmente a gente vê, né, o casamento, a gravidez como algo sendo banalizado, né? Saindo dos princípios bíblicos. Naquele contexto, realmente você manter firme em obediência nessa palavra. Olha, eu vou te falar, tá? José realmente era um homem de Deus ali. Foi um homem macho, né? Foi um macho, porque ele sustentou não só ele sustentou também a sua esposa, Maria. E seria exagero, Tiago, afirmar que Jesus teve um baita de um pai terreno? Ah, com certeza.
Que homem justo, que homem reflexivo, que homem corajoso de sustentar ali o que Deus mandou fazer durante 9 meses, né? E não foram só a gestação de 9 meses, a infância de Jesus, isso, né? Ao menino, ao filho bastardo de José, né? Imagina o que eles não ouviram durante a infância de Jesus, e ele mantendo ali, acredita-se que José tenha morrido, né? Na juventude de Jesus, tanto é que ele não aparece mais. Sim, mas Maria está sozinha o tempo todo na cruz ali, só está Maria. Então acredita-se que José tenha morrido cedo, quando Jesus ainda era jovem, ou quem sabe até adolescente. Mas o que ele teve de vivência com Cristo ali, eu acredito que deve ter sido muito bom para o homem Jesus viver com um pai daquela qualidade, né, Tiago? Isso são coisas que estão nas entrelinhas das escrituras, que a gente não ouve falar muito, mas que são realidade. Mas assim, e isso se reflete, volto a reafirmar, né? Nós estamos falando de 100% Deus, 100% homem. Mas enquanto 100% homem, né, estava condicionado às condições de homem. Então, ou seja, mesmo que a Bíblia não fale quantos anos José viveu, até que idade, né, acompanhou Jesus, fato é, o tempo, seja qual for, que ele caminhou com Jesus ali, aí como pai, ensinando, fazendo o papel, né, do homem da casa, mostrando, dá-se a entender, e a gente pode, né, ter essa referência, que ele foi um bom pai para Jesus, porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele se colocou na condição de homem ali, se submeteu a tudo. E essa vivência de como homem se demonstra na vida de Jesus, na sua vida terrena mesmo. Isso é fruto também de um ensinamento, não só de José, mas de Maria também, claro, né? Quando ele na adolescência se perde dos né, pais na Páscoa, né? E vai para o templo ensinar os doutores a lei, ele estava reproduzindo o que ele aprendeu com José, certamente. Então, e aí, né, a gente vai pegando esses detalhes que o texto vai nos mostrando nas entrelinhas ali, que como a obediência de José ali foi até o fim, né, foi até o final, né, enquanto ele teve essa missão ali para se cumprir ali, né, enquanto Jesus, vamos assim dizer, era incapaz no que diz respeito à idade, né, a estrutura ali física do crescimento, inclusive intelectual, né, e cognitivo ali, o José fez seu papel, ensinando princípios, valores, como a gente falou aqui, né, a profissão de carpinteiro, a profissão, né, descendente da tribo de Judá. Então, assim, ele está ensinando, olha que coisa fantástica, né, esse conhecimento teológico que Jesus ali vai apurando, né, na medida do tempo ali. Eu creio que parte disso foi passado de pai para filho, como era de costume, inclusive. O sobrenatural se juntando ao natural, né? A divindade de Cristo com a humanidade de Cristo, para que o propósito fosse alcançado. Então, né? assim, sabe, é fantástico a vida de José, realmente, né? Tanto de Maria como de José, no que diz respeito das suas atribuições terrenas mesmo, que são comuns, o ordinário, né? O comum ali. Então José cumpriu isso, assim, e a gente pensa que talvez ser obediente é algo extraordinário, é só coisas miraculosas. Não, o ordinário da vida, né, reflete a nossa obediência ao Senhor, né? Nos mínimos detalhes o Senhor, né, requer de nós obediência. José poderia ter jogado tudo na conta ali do Espírito Santo, falou, não, então, pô, já que você que está conduzindo todo o negócio, faça, né, do jeito que você quiser, eu vou só fazer o papel do pai, daquele que eu vou só registrar, vamos trazer no nosso tempo hoje, né? Eu vou só registrar. Tiago, e é incrível como que eles têm intimidade com Deus, né? O anjo aparece para Maria para anunciar a gestação, aparece para José para respaldar o que Maria havia falado com ele, para tranquilizar o coração de José. Depois o anjo aparece em sonho de novo, alertando
alertando, né? Para irem para o Egito, depois aparece alertando para voltar para a terra deles. E, pastor, que intimidade, né, Tiago? Como que falta isso hoje, né? Essa linha aberta com os céus, ouvir a voz de Deus em momentos assim cruciais, né? Complexos da vida, para continuar no caminho, né? Sim. Porque a gente não basta só começar, a gente tem que continuar. E a interferência de Deus, eu acredito que com base na submissão deles, é um negócio fantástico. E, pastor, acho que vai dar tempo de a gente falar aqui dessa questão, isso é sobrenatural mesmo, sabe por quê? Porque o avô, se você pegar aqui na genealogia, né, de José, é Jacó. Não é o Jacó, outro Jacó, muitas gerações mas depois. Olha que coisa fantástica, não sei se você já parou para ler ou pensar sobre isso, né? Olha, ele está falando que o anjo veio a José e o instruiu ali, né, de não deixar Maria, etc e tal. Se você pegar, a Bíblia traz muito, tem um termo para isso, eu não vou lembrar aqui agora, eu prometo no próximo programa lembrar, mas tem um termo que a gente fala, né, desse espelhamento, né, com o Antigo Testamento, em alguns não, na verdade, praticamente todos os aspectos, principalmente no que diz respeito, né, à profecia messiânica, né? Tipologia seria? Não, tem um outro termo, mas eu vou trazer aqui depois, no próximo programa, se eu lembrar de trazer também. Mas, se você pegar na própria genealogia, José do Antigo Testamento, ele vai no mesmo parâmetro do José aqui, pai de Jesus. Ele num sonho, ele vê um anjo, né, vem ali no sonho, ele traz uma profecia para ele de que viria acontecer. A família vai para o mesmo lugar. Já reparou que coisa fantástica? Eles vão para o Egito. E por causa parece uma repetição da história, e por causa dessa ida de José para o Egito, a família é salva de algum, né? Porque a família de Jacó vai para o Egito e é salva, né? Com José e Maria é a mesma coisa. Tem a instituição da Páscoa. Exato. Depois vem Jesus sendo sacrificado. Olha como é que a Bíblia não deixa nenhum ponto solto, rapaz. E olha a distância que a gente está falando. A gente está falando assim de uma genealogia. Obviamente, a gente está falando de um parentesco distante, mas e como a questão da obediência e da intimidade com o Senhor. Olha que são dois extremos, a gente está falando de pontos na Bíblia muito distantes, né? Esse paralelo, por mais singular que ele pareça, por causa da complexidade que está falando de José, Jacó, Egito, profecia, né? Mas nos dois aspectos algo tem muito em comum, que é a sensibilidade à voz do Senhor. Se o José lá não tem essa sensibilidade, exatamente, não aconteceria. Se o José aqui não tem essa sensibilidade, também não aconteceria, né? Então, assim, você falou algo muito interessante, né? Nós talvez estamos perdendo esse canal de comunicação que ele nunca Deus foi ainda negado. Fala, Tiago. Fala audivelmente. Eu vou complicar. Deus ainda fala em sonho? Fala. Se Deus quiser, ele ainda envia anjos? Envia. O problema... Isso é complicador, porque a gente esquece que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nós vamos enfatizar essas questões em detrimento do estudo da palavra, em detrimento da doutrina bíblica. Nós não vamos correr atrás de revelações, mas é importante destacar isso. Deus continua se revelando ao homem da maneira que ele quiser. E regra, né? Sim. É a Bíblia. Exato. Mas é essa que é a regra, porque ele só fala em sonhos. Ele só fala em sonhos, ele só nos revela de outras formas, porque nós estamos intimamente conectados com ele. E hoje o meio que ele nos deixou de forma clara, né, e palpável, acessível, é a palavra do Senhor, que a gente tem esse acesso. Então, não é porque uma coisa em detrimento da outra, é porque uma coisa leva a outra. A conexão que eu tenho com o Senhor através do relacionamento que vem pela sua palavra me faz ouvir a sua voz, seja ela em sonho, seja ela pela boca de uma outra pessoa, enfim, né? Essa conexão, ela vem por causa que a gente tem a intimidade com a palavra. Glória a Deus. Tiago, que pena que rapaz, tá acabando, muito né? rápido, porque eu tô surpreso. Tá acabando aí.
e nós vamos chamar a vinheta aqui. Eu quero que você dê aí os comunicados e depois nós vamos mandar uns abraços aqui para algumas pessoas especiais para nós. Beleza. Confira agora a programação da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. É isso aí, meu querido ouvinte, chegamos ao final do nosso PIBcast, passou muito rápido, passou de tempo, eu tô aqui sinceramente basbacado aqui, que eu não tava olhando o relógio ali. Vamos continuar falando sobre o Natal. Exato. Natal, não o nosso irmão em Cristo, né? Que é muito boa pessoa. O nascimento de Cristo. Mas eu quero deixar para você, ouvinte, as nossas programações da semana da PIBMG. Nesse final de semana, nós temos culto jovem, amanhã, às 19 horas ali na igreja. No domingo pela manhã, na escola bíblica dominical às 9 horas, culto. Na verdade, o culto primeiro, a escola bíblica depois. Às 19 horas também temos o culto de adoração à noite. Na segunda-feira é um dia que não vai ter nada programado, né? Na terça-feira nós temos as programações ali, que é o Papo de Homem, o Entre Elas, Embaixadores do Rei, Mensageiras do Rei. Na quarta-feira também, culto de ensino, de estudo da palavra. E eu quero fazer um convite aos nossos ouvintes. No próximo sábado que vem, sem ser esse agora, no próximo sábado, dia 13 de dezembro, nós vamos ter o nosso 8º recital da nossa escola de música ali da PIBMG. Então, a partir das 18 horas, você está sendo convidado, né, por nós, para estar ali prestigiando os alunos da escola de música e ouvir uma boa música, boa louvor, adoração. Vai ter apresentação de piano a contramãos, bateria, contrabaixo, violão, canto. Tô na iminência de apresentar ali, a Cris tentando me convencer, ela acho que não está escutando agora, então eu posso falar isso aqui, né, mas você está convidado. E no dia 25 de dezembro, apesar de estar um pouco distante, mas já estou antecipando o convite, cantata de Natal, lá na nossa igreja. O tema vai ser Um Menino Nos Nasceu. É uma mensagem maravilhosa, a melhor mensagem que a gente poderia ouvir esse final de ano. Então, dia 25 de dezembro, às 19 horas, vai ser numa quarta-feira, estou pedindo aqui no tempo aqui, na PIBMG, ali na Praça Joaquim de Abreu, número 85. Na verdade, o Natal vai ser na quinta-feira. Isso, melhor dizendo, quinta-feira. Eu sempre confundo. Mas quarta-feira teremos trabalho na igreja também, uma breve, reflexão, para os irmãos ficarem livres aí para a ceia de Natal. E para você não ficar perdido em nenhuma das programações, é só nos acompanhar nas nossas redes sociais. Procura lá PIBMG no Instagram, no Facebook, no YouTube, nosso canal também ali, você acompanha as mensagens, e também no Spotify você escuta o PIBcast. Esse programa daqui a pouco vai estar disponibilizado lá, e todos os outros programas. Então você não fica de fora de nada que está acontecendo na vida da nossa igreja. Amém. Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo jovem pastor Fernando, que mandou uma mensagem aqui, tá ligado no programa. Que Deus te abençoe, querido. Uma ótima viagem aí até Atibaia. Vão na paz do Senhor, e nós estamos aqui como igreja orando por vocês, para que tudo seja uma bênção e para que vocês voltem também guardados pelo Senhor. Um abraço para a irmã Maria José, que Deus abençoe sua vida, sua saúde. Irmão Danilo, irmão Natal, Fabrício, que estão sempre ligados aí, às vezes na estrada, mas ligados no programa. O Hugo, nosso amigo Hugo, da Auto Master, que Deus te abençoe, querido. Daqui a pouco estou chegando aí com o veículo para você dar aquele trato nele. E o diácono Leonardo, que está da Assembleia do Pastor Jander, irmão do nosso irmão Urias aqui, né? Que Deus te abençoe, querido. Sua audiência aí nos motiva a continuar fazendo esse programa. E a todos vocês que têm nos acompanhado, sendo edificados aí através da palavra do Senhor. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe e para que Ele nos dê um restante de semana debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esse dia, por esta semana que está chegando ao fim. Foram muitas lutas, ó Deus, até aqui, mas em nenhuma delas o Senhor nos faltou. A tua promessa, Deus, é de que estaria conosco todos os dias até o final, e o Senhor tem cumprido a tua palavra e vai cumprir, porque tu és um Deus de promessa. Aquilo que o Senhor disse,
o Senhor fará. Pai, muito obrigado a Deus de uma maneira muito especial por ter enviado Jesus ao mundo, porque não teríamos condições de entender o teu plano, a tua salvação, a tua graça e ir para o céu, ó Deus, estar contigo eternamente, se Jesus não desce do céu, não se materializa, não veste uma couraça humana, ó Deus, jamais entenderíamos o teu propósito para a nossa vida. Obrigado por Jesus ter aberto mão da glória, ter aberto mão, ó Deus, da prerrogativa de ser Deus, se esvaziado até o fim, até a morte de cruz, sofrido a vergonha que era nossa, na cruz do Calvário para nos salvar. Obrigado a Deus porque o Senhor, na história, tem se revelado de uma forma tão maravilhosa, usado pessoas tão simples, tão comuns, como José e Maria. E nessa hora nós queremos te pedir que nós também possamos estar alinhados com os teus propósitos, como Maria e José estiveram. Pai, abençoa os jovens da nossa cidade, das nossas igrejas, que eles tenham um propósito na vida, propósito familiar, no casamento que sonham, ó Deus, ter, para que tenhamos famílias, ainda que simples e comuns, mas famílias fortalecidas na tua vontade e no teu propósito. Pai, obrigado pela vida do Tiago, pela vida do Urias, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando e que o Senhor continue falando ao nosso coração, porque a tua palavra é a verdade, é o que nos alimenta, nos sustenta e nos dá direção. Dá a todos os ouvintes, ó Deus, um final de semana abençoado, que cada igreja nesse final de semana celebre o Senhor com alegria, celebre aquele que veio para nos salvar com alegria, e que o povo do Senhor aqui em Ipanema e toda a região seja edificado com o poder transformador da tua palavra. Nós oramos pedindo que o amor do Deus Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão, a consolação e a paz do Espírito Santo seja sobre o povo do Senhor aqui na nossa cidade e espalhado por toda a face da terra. Oramos até que o Senhor venha nos buscar em nome de Jesus. Amém. Querido, um forte abraço. Tiago, dê o seu abraço aí pro pessoal de casa. Abraço, querido ouvinte. Semana que vem estaremos aqui de novo, se Deus permitir, continuando falando desse assunto tão importante. Com a presença do inoxidável jovem pastor Fernando. Isso aí. Fica na paz, querido. Um ótimo final de semana.